Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Egito. Na África, antes dos europeus, existiram várias formas de organizações políticas, como a aldeia, por exemplo. Ela se organizava em torno de um líder que julgava, distribuía terras, que comandava os guerreiros em casos de conflitos. O líder, ele era responsável pelo bem-estar de todos. O chefe da aldeia era ajudado por um conselho, e as pessoas que se orientavam pelos espíritos da natureza ou antepassados mortos. Existiam as cidades-estado. Eram cidades cercadas que possuíam um governo próprio, um centro comercial, uma área rural, possuíam mercados, comerciantes, artesãos, agricultores e pastores. Reino. O reino, ele pode ser definido como uma reunião de várias aldeias e cidades, na qual vivia um líder com autoridade sobre todos os demais. Nas capitais dos reinos haviam concentrações de riqueza, poder, de gente, de oferta de alimentos e de serviços. Quando o líder de uma cidade ou reino expandia os limites territoriais e conquistava terras e povos, estavam formando um império. E império, na antiguidade, era geralmente um conjunto de cidades ou regiões subordinadas ao governante da cidade mais poderosa. Como era o cotidiano no Antigo Egito? Os antigos egípcios, eles criaram uma civilização fascinante em meio ao deserto. Desde 5.000 anos antes de Cristo, os habitantes das aldeias próximas ao rio Nilo cultivavam cereais, como o trigo, o centeio, legumes, frutas, algodão. E isto só foi possível porque souberam aproveitar as cheias do rio Nilo. O Império Egípcio. Nas aldeias, as disputas por terras férteis e poder levaram a alianças e guerras entre os chefes. Os vencedores, eles passaram a governar um território maior e com mais pessoas. Os nomos. Os administradores dos nomos eram os monarcas. As disputas entre os monarcas deram origem a dois grandes reinos, o Alto Egito, localizados no sul, e o Baixo Egito, localizados no norte. Por volta do ano 3100 a.C., o rei Menes do Alto Egito conquistou o Baixo Egito, unificando os dois reinos. Menes tornou-se então o primeiro faraó, nome que se dava ao rei entre os egípcios, e o fundador da primeira dinastia, sucessão de reis pertencentes à mesma família. Nascia assim o Império Egípcio, com capital na cidade de Tínes, depois substituídas por Mênfis, atual cidade do Cairo. O antigo império, cerca de 2.680 a 2.180 anos antes de Cristo, período de certa estabilidade política e de progresso econômico.
Nós tivemos também o Médio Império, cerca de 2040 a 1780 a.C., período em que os egípcios expandiram seu território em direção ao sul e intensificaram seu comércio com a Núbia, região habitada por povos negros e rica em minerais, entre os quais o ouro. Apesar da prosperidade material, o Egito se enfraqueceu por causa de disputas pelo poder entre os próprios egípcios. Então, os Hyksos, povo originário da Ásia Central, atravessaram o deserto e invadiram o Egito, e lá permaneceram por 170 anos. Temos também um novo império, que veio cerca de 1580 a 1070 a.C. Esse período ele se inicia com a expulsão dos Hyksos. Os faraós do Nono Império organizaram um poderoso exército com caravana, cavalaria e carros. Depois de conquistar o reino de Cush, ocuparam a Síria, a Fenícia, a Palestina, estendendo seus domínios até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. A sociedade egípcia mudou pouco ao longo dos séculos, pois no antigo egípcio as chances de ascensão social eram mínimas. Quase sempre o indivíduo nascia e morria, pertencendo ao mesmo grupo social. No Egito, desde o mais humilde camponês até o poderoso faraó acreditava na existência de uma vida após a morte. Por isso, vários faraós ordenavam a construção de imensos túmulos, as pirâmides. Para o faraó, mandar erguer uma pirâmide era uma forma de garantir a sua casa da eternidade, local onde esperava continuar desfrutando dos prazeres terrenos. Para os egípcios, o faraó era mais do que um rei, do que um ser de origem divina, era o próprio Deus. Ele era o governante máximo, o comandante militar, o juiz supremo do Egito. Além disso, era considerado o dono de todas as terras egípcias. Por isso, recebia impostos pagos em produtos, acumulando assim uma enorme riqueza. Os faraós construíram para si túmulos magníficos, como por exemplo as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, edificadas por faraós do antigo império que tinham esses nomes e eram parentes entre si. Entre os altos funcionários do governo egípcio estavam o vizir e o escriba. O vizir era a maior autoridade do país depois do faraó, e ele comandava a política, a justiça e a arrecadação de impostos em todo o império. Os escribas, por sua vez, também ocupavam posições de destaque. Eles trabalhavam para o Estado, para os templos religiosos e para o exército. Para exercer a profissão de escriba, a pessoa precisava estudar desde os 5 anos em uma escola especial, onde aprendia o cálculo, leitura e escrita. E de posse desses conhecimentos, os escribas controlavam toda a vida econômica do Egito, as áreas cultivadas, os rebanhos, o volume da colheita e os impostos arrecadados. Já os sacerdotes, eles executavam os serviços religiosos e administravam os templos, que geralmente eram muito ricos, graças às oferendas feitas pela população.
Os artesãos egípcios, que eram os carpinteiros, os ferreiros, joalheiros, eram conhecidos no mundo antigo. Com a madeira faziam brinquedos, móveis. Com adobe, areia e pedra. Construíam casas e os palácios. Com ferro confeccionavam armas e instrumentos de trabalho. Com o papiro, produziram papel e uma variedade de outros objetos, e com os metais faziam joias e ornamentos. Nos períodos de maior prosperidade, como por exemplo no Novo Império, o comércio interno e externo cresceu, possibilitando o aumento da riqueza dos comerciantes. E com as guerras de conquista durante o Novo Império, os militares do Egito Antigo também conseguiram riquezas e prestígio. Muitos deles lutaram em troca de terra ou parte de saques realizados durante essas guerras. Os camponeses, chamados no Egito Antigo de felás, constituíam a maioria da população e tinham uma vida muito difícil. Nas propriedades agrícolas, eles faziam todo tipo de serviço: arar, plantar, colher, abrir canais, construir e consertar. E em troca recebiam apenas uma pequena parte do que plantavam. E ainda tinham que pagar imposto em produtos, que era recolhido em armazéns do faraó. Além disso, eram obrigados a trabalhar em obras do governo, como aberturas de estradas, limpeza de canais e transporte de pedras, usados na construção de túmulos, templos e palácios. A religiosidade era um traço fundamental da sociedade egípcia. A religiosidade, os egípcios, eles eram politeístas. Acreditavam em vários deuses. Entre os mais conhecidos estavam Amon-Ra, criador do universo e de todos os deuses; Osíris, deus da vida após a morte; Ísis, irmã e esposa de Osíris; Horus, o filho deles. Seus deuses eram representados com formas humanas, como Osíris, com forma humana e animal; com Horus, corpo de homem e cabeça de falcão; ou somente com a forma animal, como Anubis. Os egípcios acreditavam na existência de uma vida após a morte e que todas as pessoas, ao morrer, eram julgadas no tribunal de Osíris. Em caso de absolvição, a alma podia reocupar o corpo ao qual pertencera, mas para isso, diziam os egípcios, era necessário que o corpo estivesse conservado. Isso explica porque os egípcios desenvolveram técnicas de mumificação. A múmia era colocada num sarcófago. Este era posto em uma urna funerária e conduzido até o túmulo. Lá costumavam-se deixar vários objetos, como joias, armas e alimentos, e posteriormente acreditavam os egípcios terem grande utilidade para o morto. A riqueza e a variedade dos objetos dependiam das condições de cada um. No túmulo do faraó Tutancâmon, por exemplo, havia um aposento repleto de objetos de luxo, muitos deles feitos de ouro, como cadeiras, carros, armas, barcos, armários
poltronas. Sua mobília era composta por mais de 5.000 objetos. A tumba de Tutancâmun e o tesouro nela contido foram encontrados intactos em novembro de 1922 pelo arqueólogo inglês Howard Carter. E ele nos conta que o dia mais emocionante foi quando, ao abrir a porta da câmara mortuária, avistou 3 sarcófagos representando Tutancâmun, um dentro do outro, mostrando o belo rosto de Faraó. O mais interior era de ouro puro. Neste último estava a múmia de Faraó, coberta com uma máscara de ouro e lápis lazuli. A história de Krush está estreitamente ligada à do Egito. Os arqueólogos encontraram grande número de objetos egípcios, pérolas, vasos, peças de artesanato em terras núbias e produtos núbios, peles dos animais, marfim, ouro, em terra egípcia, o que prova que o contato comercial entre eles foi intenso. Sabe-se também que por volta de 1530 a.C., o reino de Kush foi conquistado pelo Egito. Para administrá-lo, o faraó egípcio nomeava vice-reis que deveriam receber os tributos pagos pela população e encaminhá-los às autoridades egípcias. E essa pintura mural, havia pinturas murais, na tumba, do vice-rei. Sob o domínio egípcio, os coxitas adotavam alguns deuses e algumas práticas funerárias egípcias. Por exemplo, a mumificação. Mas houve um tempo em que o reino de Kush também conquistou o Egito e por volta de 730 a.C., após uma guerra prolongada, os coxitas tomaram Tebas, a capital do Egito, na época. O faraó Peye, originado de Kush, tomou o poder, dando início à 22ª dinastia, conhecida também como Dinastia dos Faraós Negros. Os faraós dessa dinastia usavam uma coroa com 2 serpentes que se erguiam sobre suas frontes para indicar que reinavam ao mesmo tempo sobre Kush e o Egito. Eles se consideravam sucessores dos faraós egípcios e também ordenaram a construção de pirâmides que lhes serviriam de túmulos. A 22ª dinastia foi derrubada pelos assírios, que invadiram e conquistaram a capital do Egito. Em 644 a.C., após essa data, os coxitas tornaram-se para o sul, instalando a sede do reino de Kush na cidade de Nepata, e mais tarde, em 1500 a.C., na cidade de Meroe. Graças à arqueologia e à epigrafia, sabe-se que, na época em que a capital, a cidade de Meroe, se distinguia de outros reinos antigos por 2 importantes características: o modo como o rei era eleito e o papel da mulher na política. Os coxitas escolhiam seu rei de um modo original inicialmente. Os líderes das comunidades votavam naquele que consideravam mais preparado para o cargo de rei e em seguida lançavam sementes ao chão para perguntar ao Deus da cidade se a escolha foi acertada. Em caso de confirmação, realizavam uma festa que terminava com a coroação do novo rei. O rei tinha um guarda permanente para protegê-lo,
e era auxiliado por um grupo de altos funcionários, como o chefe do tesouro, o escriba-mor e o comandante militar. No reino de Kush, o ofício de militar era valorizado, o que era de se esperar, tanto o poderoso Egito como o vizinho. Em caso de necessidade, todos os homens eram convocados para a guerra. O exército cuxita, composto de homens que lutavam a pé e outros que guerreavam a cavalo, enfrentou os egípcios diversas vezes, fosse para defender-se deles ou para conquistá-los. Os indícios arqueológicos de que as mulheres ocupavam posições de destaque no reino de Kush, eles podiam ser sacerdotisas, administradoras de uma cidade e podiam ainda chefiar o governo com o título de Candace. As imagens também confirmam o poder feminino em Kush. No interior das pirâmides cuxitas, as Candaces são mostradas como as principais portadoras de oferendas aos deuses. Nas paredes dos templos são representadas como mulheres poderosas. As Candaces do reino de Kush foram soberanas, superando sua importância, seus filhos ou maridos. Entre as Candaces mais conhecidas está a Amani-Shakeko. Provavelmente liderou a resistência cuxita ao poderoso Império Romano. Quando o exército romano avançou sobre o nordeste da África, conquistou a cidade de Nepata, os cuxitas resistiram aos romanos. Até que em 21 a.C., a rainha africana conseguiu negociar um acordo de paz com os romanos e ofereceu a eles uma faixa de terra no norte de Kush. E em troca manteve a soberania do seu reino, livrando de ter de pagar impostos a Roma. Para alguns historiadores africanos, a participação da mulher na política e o controle do governo cuxita sobre o ouro e as pedras preciosas, o ferro, ajudam a explicar a prosperidade do reino de Kush, bem como a sua longa vida. Enquanto a capital foi Napata, a principal atividade econômica dos cuxitas era a pecuária. Eles criavam cabritos, cabras, cavalos e burros, usados sobretudo no transporte de produtos. A riqueza de uma pessoa era medida pelo tamanho do seu rebanho. Por volta de 580 a.C., com a mudança da capital para Meroe, onde as chuvas eram mais regulares, houve um aumento da área de terra irrigada e uma expansão da agricultura. As plantas mais cultivadas por eles inicialmente foram o trigo, a cevada e o sorgo. O sorgo, cereal africano rico em proteínas, Ele é originado da África, provavelmente da Núbia. O sorgo é um cereal rico em proteínas e carboidratos, parecido com o milho, mas tem os grãos um pouco menores. Atualmente, alguns tipos de sorgo são usados somente na alimentação de animais, como bois e carneiros. Outro tipo, como o do sorgo bicolor, são utilizados também na alimentação humana. O sorgo, ele é empregado na fabricação de barras de cereais, farinha e álcool. O Sudão, país africano, cujo território compreende aproximadamente ao da antiga Núbia, é hoje o quinto maior produtor mundial de sorgo. O Brasil, onde o sorgo foi introduzido para servir de ração para o gado, também vem se destacando na produção deste cereal africano.
Os estados brasileiros onde as plantações dos sogros estão em expansão são Ceará e Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul. Inicialmente, os cuxitas retiravam água do rio Nilo para suas plantações, usando o shaduf, artefato também utilizado pelos egípcios. Posteriormente, graças à habilidade de seus carpinteiros e ferreiros, os cuxitas passaram a retirar a água do Nilo com a ságia, um dispositivo movido por animais, bois ou camelos e conectado a 2 rodas de água. O solo cuxita era riquíssimo em metais, como o ouro e o ferro e pedras preciosas. Escavações recentes em Meroe revelaram templos e muros folheados a ouro. Calcula-se que durante sua existência, Krush chegou a produzir a espantosa quantidade de 1.600 toneladas de ouro. Os governantes cuxitas exerciam um rígido controle sobre a extração e o comércio de minerais, garantindo com isso seus rendimentos. O ouro cuxita era usado no comércio com o Egito e com a Roma. E quanto ao ferro, é provável que Meroe tenha sido o lugar a partir do qual se difundiu o conhecimento da fusão do manuseio deste material, desse metal na África. Entre os artesãos cuxitas destacam-se os ferreiros, os marceneiros, que fabricavam camas, cadeiras, porta-joias, tecelões, que faziam panos de linho e algodão. Estes faziam colares, braceletes, brincos e anéis. Sabemos disso que muitos destes objetos preciosos foram encontrados nos túmulos reais. Boa parte do artesanato cuxita era vendida para outras regiões do mundo antigo. Mero ficava na encruzilhada por onde passavam caravanas de comerciantes carregados de produtos provenientes de vários pontos da África. De Mero, as caravanas cuxitas seguiam por terra em direção ao Mar Vermelho e pelo rio Nilo até o Egito. Esta rota fluvial era a mais importante do Nordeste africano na época. E para proteger esse volumoso comércio, os reis cuxitas construíram fortalezas ao longo das rotas comerciais. Os cuxitas vendiam para o Egito ouro, incenso, ébano, óleos, marfins, pedras preciosas, penas de avestruz e pele de leopardo. E da terra dos faraós, eles compravam, sobretudo, vasos, pérolas e papiro. E pouco ainda o que sabe sobre a sociedade cuxita é pouco. A camada dirigente era formada pelo rei e sua família, pelos nobres que ocupavam altos cargos do funcionalismo e pelos sacerdotes, os agricultores, os criadores de gado, que eram pessoas livres, formavam a maioria da população meroíta. Já as camadas intermediárias eram constituídas por artesãos, comerciantes, militares e pequenos funcionários. Não se sabe ao certo as razões do declínio de Krush. Provavelmente, os cuxitas perderam para outro povo o controle das rotas comerciais, uma das bases de sustentação do poder cuxita. O que se pode dizer com certeza é que nos primeiros séculos da era cristã, Krush foi empobrecendo, as pirâmides de seus reis foram se tornando menores e mais rústicas,
e o número de objetos egípcios encontrados em solo cuxita diminuiu bastante. Enquanto isso, na região de Núbia, despontava um outro reino africano, o de Axum, localizado onde hoje é a Etiópia. Axum herdou a cultura meroíta, mas se distinguiu dela, entre outras coisas, por ser adotado o cristianismo. Do esplendor à prosperidade da civilização Meroe, restaram diversos monumentos, entre os quais pirâmides de pequena proporção, sarcófagos de granitos e templos em homenagens aos deuses.